Olá, sétimo ano, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Como foi falado no vídeo passado, essa semana continuaremos a trabalhar o gênero textual artigo de opinião. Dessa vez, se faz necessário entendermos a diferença entre assunto e tema. Assunto é algo de caráter amplo, aberto, genérico. Já o tema são especificações, direcionamentos, questões para debate. É onde irá haver a limitação do que você irá falar sobre esse assunto, ok? Vamos então ver em exemplos. Eu escolhi como assunto o tema educação, mas pode ser qualquer outro assunto que vocês irão falar. Por exemplo, o trabalho infantil, eu coloquei como assunto. O tema que eu especifiquei foi a violação dos direitos infantis. Vejamos o exemplo citado no slide. Educação. Educação seria o assunto. Mas qual tipo de educação? Daí irão vir as limitações do tema, ok? Por exemplo, no eixo da educação, podemos ver educação infantil e suas limitações. Esse seria um tema sobre o assunto educação. Já outro tema, as dificuldades em educar jovens e adultos no Brasil. Seria o quê? O ensino de jovens e adultos seria o tema que está relacionado ao assunto educação. Outro exemplo, vantagens do ensino remoto, ok? Outro tema possível dentro do assunto educação. Último tema que eu coloquei, os desafios do ensino online. Tudo isso que eu expliquei para vocês, que eu dei como exemplo, está dentro do assunto educação, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Se não ficou claro, vocês podem falar comigo pelo chat, que eu vou esclarecer as suas dúvidas, ok? Então, vamos retomar agora a estrutura de um artigo de opinião. Essa estrutura é a estrutura completa do artigo de opinião que se faz necessário vocês relembrarem. O artigo de opinião vai ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa semana estamos estudando a introdução, ok? E como fazer uma boa introdução dentro de um artigo de opinião. Vejamos. Uma boa introdução de um artigo de opinião, ela tem que ter um bom tema, a pesquisa, em que vocês vão ver várias pessoas falando sobre esse assunto. Vocês vão filtrar essas informações dessas pesquisas que vocês fizeram e vão tirar suas próprias conclusões, e com isso vocês irão fazer uma tese. O que é essa tese, pessoal? Tese é o seu ponto de vista em relação a esse assunto, ok? Por exemplo, o seu ponto de vista em relação ao trabalho infantil. Após pesquisas, vocês irão falar sobre o trabalho infantil de acordo com aquilo que vocês acreditam que é o correto, e com isso vocês vão defender esse ponto de vista, essa tese que vocês estão escrevendo. Vamos ao exemplo. Eu trouxe esse exemplo
porque é algo que já foi falado, já foi o assunto que foi abordado na aula passada, só que com um tema diferente, para que vocês possam notar que, que o assunto é o mesmo, que é o trabalho infantil, mas podem haver vários temas relacionados ao trabalho infantil. Vejamos, deixei até mesmo as mesmas cores para que vocês possam compreender e relacionar a realidade do trabalho infantil. Ok? Mudou o tema, o assunto é o mesmo, trabalho infantil. A tese vai mudar, vai ser de acordo com aquilo que o tema está sendo proposto, pessoal. É fácil entender e compreender porque um país que caminha para ser a quinta economia mundial convive e sobrevive com a exploração do trabalho de crianças e adolescentes que, abandonadas à própria sorte, atuam nos lixões, nas feiras, nas construções civil, na agricultura, no trabalho doméstico, no tráfico, no trânsito, nas barracas, olarias, no sexo e no roubo. Ou seja, como o autor dessa introdução, deste artigo de opinião que está sendo apresentado, sabe de tudo isso? Ele sabe porque ele fez uma pesquisa relacionada ao tema, filtrou as informações, trouxe tudo aquilo que era relacionado a esse tema e trouxe para o seu artigo de opinião de acordo com o seu pensamento, com aquilo que ele acredita que é o correto. Ok, pessoal? Ele se embasou nessas pesquisas para isso. Agora, vamos para os direcionamentos da nossa aula. Bom, pessoal, o que vocês irão fazer? Vocês irão fazer novamente a construção de uma introdução de um artigo de opinião, ok? O tema, eu irei propor novamente um tema relacionado ao mesmo assunto. O assunto vai ser o mesmo, o trabalho infantil. O que eu irei mudar será o tema. Sobre a nossa atividade, ela vai ser feita pelo Google Formulários, ok? E o link da atividade estará disponível na descrição deste vídeo, ok? Se vocês tiverem algum problema, não souberem o que é a descrição do vídeo, falem comigo. Eu vou direcionar vocês para que vocês possam fazer um bom artigo de opinião e saberem onde encontrar o link ou qualquer outra coisa que seja. Bom, as respostas serão aceitas até às 17 horas, até às 5 horas da tarde. Então, por favor, não saiam no momento da nossa aula, não deixem para fazer depois, porque eu só irei aceitar as atividades até às 17 horas. Nos casos em que os pais trabalham, estão com dificuldade com a internet e que estão vendo esse vídeo posteriormente, depois das 17 horas, falem comigo que eu irei dizer o que vocês deverão fazer para fazer a atividade e me entregar, ok? Dúvidas sobre a atividade, vocês podem me comunicar, que eu estarei disponível para atender vocês, tá bom? Então, boa tarde a todos. Qualquer coisa, falem comigo, pessoal. Até a próxima.